Estamos estudando o livro de João, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje vamos ler João, capítulo de número 4, versículo 31 ao 38. Você pode visitar o nosso YouTube, né, lá da Igreja Batista Nacional Residencial em Itaipu, né, setor Itaipu. Está lá também as pregações de todo o livro de João, e estamos ministrando agora. João 4, versículo de número 31 ao 38. Hoje eu gostaria de falar prioridades eternas. Gostaria de falar sobre prioridades eternas, usando o exemplo de Jesus, o Filho de Deus. Pode pôr, Kevin. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, dizendo: Rabi, mestre, né? Rabi é a palavra mestre, come alguma coisa. Eles, porém, lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos questionaram, disseram uns aos outros: será que alguém me trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, e de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo, vocês vieram usufruir do trabalho deles. Amém? Vamos orar novamente. Pai, obrigado pela tua palavra, não é minha palavra. Faça de nós, Senhor, corações e mente ensinados, ó Deus, para aprender sobre a tua palavra, para alimentar a nossa alma, Pai. Que nossas vidas sejam, Senhor, terra férteis para a tua palavra, e que ela venha produzir 30, 60, 100 vezes mais, Pai. Que ela dê fruto em nosso caráter, em nossa fé, em nossa perseverança na fé cristã, em nosso sentido de vida e propósito para viver como o teu Filho viveu, Senhor, honrando a Ti, vivendo de milagres, vivendo, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Pai, uma vida frutífera para a glória do Teu nome, Pai. Tenha misericórdia de mim e venha falar conosco nesta noite. Amém? Queridos, prioridades eternas. Vivemos em um mundo onde o desempenho e os resultados são frequentemente priorizados. Vivemos num mundo que a dinâmica de método de priorizar, de crescer, fazer mais, trabalhar mais e etc. de coisas é realmente levado a muito sério, bater metas. No entanto, a verdadeira motivação para as nossas vidas deve ser mais profunda. Vamos então explorar hoje a prioridade eterna através desse texto que nós lemos. Já pensou se Deus tivesse uma agenda para o mundo? Já pensou? Peraí, Deus tem um plano para esse mundo, uma agenda para se cumprir dia a dia, e cada pessoa envolvida nela tem de cumprir isso. Você já pensou? Na agenda de Deus? Você chega na segunda-feira e vê se abrir a sua agenda, se a agenda de Deus. Peraí, tem um negócio aqui de Deus aqui para fazer. Afirmo que Deus tem uma agenda que se envolve com a redenção da humanidade. Antes de mergulharmos no texto, é importante entendermos 2 visões de mundo que contrastam com a fé cristã. Quero dar uma falada sobre duas visões. Uma chama teísmo, a outra chama deísmo. Teísmo e deísmo. Entenda que são 2 visões cristãs, visões humanas sobre Deus. O teísmo veio da palavra de dizer sobre Deus, a palavra theo é Deus, viver de acordo com aquilo. O teísmo crê em um Deus ativo na história humana.
Resumindo, tem mais coisas para falar sobre isso, mas não é meu foco hoje. O teísmo, ele diz, nessa visão, que Deus é ativo na história humana, ele se move, ele faz as coisas acontecer, ele está dentro da história, ele está movendo os passos para que chegue a um local desde o início. Enquanto o teísmo, com letra minúscula, com D, vê Deus como um criador distante que não interfere, ou seja, a ideia de que Deus criou os céus e a terra, pôs o ser humano aqui e foi embora. Se vira, ser humano. Nosso Deus, de acordo com a Bíblia, é um Deus teísta, é um Deus do teísmo. É um Deus que se envolve com a humanidade. Não é um Deus distante que não se importa com você. A própria Bíblia diz que Ele é um Deus de longe e Deus de perto. Entende? Ele é um Deus de longe e um Deus de perto. Ou seja, Ele é um Deus que é santo. A sua distância é muito grande da nossa pecaminosidade. Como Ele é um Deus presente, por isso Ele enviou o seu Filho Jesus sobre a terra. Ele é um Deus presente que se envolve conosco. Nosso Deus é um Deus presente, envolvido em nossas vidas, que nos chama a viver com um propósito eterno. Agora vai uma pergunta. Vai uma pergunta que diz: nós temos, para nós pensarmos, uma pergunta para nós pensar, nós temos as mesmas prioridades que Deus? Ok, se Deus tem uma agenda, se Deus Ele envolve com a humanidade, será que nós temos as mesmas prioridades que Ele? Será que nós caminhamos de acordo com o que Ele tem para nós caminharmos e vivermos? Vivemos em um mundo de numerosos compromissos, onde o tempo é um vilão. A gente vê os dias já passam rapidinho. Como isso se torna cada dia mais difícil saber o que fazer primeiro, estabelecer diferença entre o que é importante e o que é necessário. E agora, nesse aspecto que abordamos sobre a prioridade das coisas eternas, a gente tem que saber o que é importante, o que é necessário, fazer uma diferença. E agora abordaremos sobre prioridades de coisas, sobre prioridades eternas. Prioridade, propriamente dita, é a qualidade de estabelecer algo em primeiro lugar. Prioridade é isso, ou seja, o que é mais importante. Mas então, por que muitas vezes não conseguimos cumprir determinadas tarefas e estabelecer regras do que devemos fazer primeiro? Porque muitas vezes a gente não está priorizando aquilo. Estamos misturando tudo ao mesmo tempo. E hoje a rede social vai fazer isso. Você está fazendo uma coisa, daqui a pouco o celular faz aquele barulho do WhatsApp, você vai lá e vê que você já perdeu tempo. A prioridade era o arroz e o arroz queimou. É bem assim. Simplesmente porque muitas vezes deixamos contaminar com vários assuntos ao mesmo tempo e ficamos atordoados para decidir qual deles resolver em primeiro lugar. Vou dar um exemplo de um hospital. O hospital nos dá um exemplo muito grande sobre isso. Médicos de plantão vivem diariamente a adrenalina em definir o que é urgente e o que é importante. Imagine que do lado de fora há pacientes chegando constantemente para o hospital, e aí alguns pacientes com lesões baixas, risco menores, que necessitam de uma simples medicação. No mesmo instante chega uma ambulância trazendo uma pessoa que sofreu várias fraturas e necessita de cuidados urgentes. Não há dúvida que o médico vai saber qual priorizar, pois corre o risco de morte. Você pode até dizer que este é um exemplo muito lógico e que decidir pela vida sempre será prioridade. Mas o que queremos destacar aqui é o fato que diariamente precisamos fazer escolhas, e muitas dessas escolhas definem a nossa vida. Define a nossa vida para a vida ou define a nossa vida para a morte. Tudo na vida é uma questão de prioridade. Tudo na vida é uma questão de que aquilo vai estar em primeiro lugar na sua vida. A cada passo que damos, nós fazemos escolha com base no que consideramos importante, prioritário. Hoje eu vou à igreja, não, hoje eu vou ao shopping, ou vou a outro lugar. Ora à noite, ou fico no Facebook e no Instagram. Eu estudo a Bíblia ou vou assistir TV, séries, etc. de coisa. Eu jejuo ou eu vou estar sempre comendo e não jejuo. Eu peco ou agrado ao Senhor? A resposta a cada uma delas será determinada pelas nossas escolhas diárias. E isso acontece diariamente dentro dessas escolhas.
e vamos escolher sempre o que consideramos o mais importante. E é perigoso isso, porque às vezes o mais importante não é eterno, não vem de Deus. O problema é que muitas tarefas que não agregam valor à nossa vida têm tomado lugar de outras que são urgentes. Então começa a confusão. Como conciliar tempo e prioridade dentro das nossas vidas? Às vezes um pai pode pensar, eu trabalhar muito é prioridade, mas ele fica ausente de casa. E aí ele não está tendo vida dentro de casa, com a família, com a esposa, com os filhos. Então você vê que às vezes você tem que fazer uma decisão de como você vai seguir a sua vida. Então é importante a gente saber que vivemos de escolhas, escolhas e escolhas têm de mostrar prioridade. Vejamos alguns pontos desse texto aqui falando sobre prioridades. Fidelidade proposta, alimento espiritual de Jesus. Olha, Jesus ele trabalha a prioridade como alimento espiritual para a vida dele. Vamos ler o texto, leu 31 ao 34. Novamente a gente está lendo para reforçar a mensagem. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhe disse: tem algo para comer que vocês não conhecem? Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Material, alguma coisa material de comer? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Lembra que semana passada a gente falou sobre a samaritana, e a palavra é necessário passar em Samaria, que está no capítulo 4. Ele vai lá, prega para aquela mulher, e após conversar com a mulher samaritana, seus discípulos chegam, que a mulher vai para Samaria falar que encontrou o Salvador do mundo. E aí eles são abordados dizendo: Jesus come. Ele responde: tem uma comida para comer que vocês não conhecem. Olha só, ele trabalha a prioridade dele, mas os discípulos nem sabem que aquilo é prioridade. Os discípulos não compreendem e pensam que alguém deve ter trazido comida para ele. Então ele explica: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Aqui Jesus redefine o que é realmente importante. Aqui ele mostra para os discípulos, que somos nós e aqueles daquela época, sua verdadeira satisfação vem de cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Ele vive para o reino de Deus e não para si próprio. Ele diz: eu vivo para isso aqui é a minha prioridade. Na fé cristã, viver segundo a vontade de Deus e buscar o seu reino é essencial, diferente de viver pela própria vontade. É diferente. O reino de Deus tem uma agenda, o reino de Deus tem um lugar para nós agirmos nessa terra, e isso é o que Jesus está ensinando. É essencialmente diferente do que eu viver pela minha própria agenda. Você vai entender. A Bíblia destaca essa dualidade ao mostrar que seguir os desejos pessoais frequentemente leva a um caminho de egoísmo. Aí eu começo a pensar em mim, eu vivo na minha agenda e separo-me de Deus. Enquanto seguir a vontade divina, conduz a uma vida de propósito e comunhão com o Criador. Uma vida com Deus, que nos direciona a tudo o que vivemos e fazemos. Uma vida com Ele, Jesus Cristo exemplifica perfeitamente essa entrega à vontade de Deus. Ele deixa eu lhe mostrar essa diferença. Como que Jesus pensa? O reino de Deus. Jesus está ali com aquele pensamento na samaritana e nos samaritanos para a salvação. Porque a ideia de Deus é que o homem pecou, distanciou-se dele, está indo para o inferno, e a ideia dele é trazer o homem de volta para a redenção. E Jesus está ali cumprindo o papel dele até chegar à cruz, terminar o papel dele, ressuscitar e confirmar o papel de missão dele. Então aquele papel de estar ali falando com a samaritana é o que ele estava sendo alimentado. Ele enxerga o mundo ao redor dele espiritualmente dizendo, eternamente distante dizendo, eternamente presente dizendo, e ele está falando isso e o seu discípulo chega com comida. E olha para ele e fala, como assim você está comendo? Já comeu, Jesus? Deus disse, eu estou falando do reino de Deus. Eu estou dizendo agora, você está escrito aqui. Mas o que Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre viver debaixo do que Deus direciona para as nossas vidas. E isso que acontece. Agora vamos fazer um contraste.
Agora veja isso na prática. Fazer a própria vontade. O que é fazer a própria vontade? Motivação. Qual é a motivação de fazer a própria vontade? Satisfação pessoal e muitas vezes egoísmo. Orgulho. Você vai se satisfazer. Você quer olhar para você. Você não pensa mais no marido, pensa em você. Não pensa na esposa, pensa em você. Você não pensa mais em ninguém. Satisfação pessoal e egoísmo. Qual que é o propósito? Buscar por satisfação temporária. Você acaba buscando as coisas desse mundo, as coisas materiais, as coisas que alimentam este mundo. Qualquer direção, você é guiado por desejos e impulsos pessoais. Quando você vê o orgulho está te pondo na frente, quando você vê várias coisas está pondo na frente, você é guiado por isso. Qual que é o resultado espiritual de toda essa ação quando você está pensando em você? Insatisfação e vazio espiritual. As pessoas estão aí correndo atrás de sucesso. Lá na frente, elas dizem: eu estou vazio, não tem nada para mim aqui. Por quê? Porque é um vazio o sucesso. O sucesso, muitas vezes, é um vazio. Há um destaque lá, mas as pessoas estão vazias. Senão, muitos que estão lá com grande sucesso não se matariam. Olha que estou falando de gente muito importante que se matam. Eu morei nos Estados Unidos e o World Trade Center, quando ele ainda estava de pé, a pessoa estava completamente com a vida toda, se jogava. Lá era o prédio que tinha mais suicídio, só que não contam para não criar expectativa para outros ir lá suicidar. Mas empresários abriam a janela e pulavam, a ponto de eles não deixar as janelas serem mais abertas. Onde está a explicação de homens de sucesso com dinheiro se matarem? Vazio espiritualmente. Resultado, insatisfação e vazio espiritual. Ao exemplo de Jesus. Jesus não seguiu o seu próprio desejo, mas cumpriu uma missão divina. Qualquer relação do próximo com aquele que está buscando interesse em si mesmo. Relações utilitaristas e superficiais. Eu vou te usar para mim crescer. Eu vou te usar porque eu preciso de você para alguma coisa. Efeito a longo prazo. Consequências temporárias e passageiras. A prioridade de buscar primeiro o sucesso e o prazer pessoal. Valores fundamentais na vida dessas pessoas. Orgulho, autossuficiência. Eu posso. Perspectiva, uma visão terrena, foco no aqui e agora. A pessoa está focando no R$1 milhão. A pessoa está focando em comprar uma casa não sei aonde. Comprar um carro melhor. A pessoa está focando no aqui e agora. Dependência, ela depende da autoconfiança, dependência das próprias capacidades. Eu vou fazer, minha autoconfiança. Gente, ninguém sabe se amanhã vai estar vivo, mas a pessoa se orgulha de achar que vai conseguir. Agora veja o reino de Deus. O reino de Deus, fazer a vontade de Deus. Motivação, servir a Deus e servir aos outros. É o primeiro mandamento. O segundo, ame a Deus sobre todos os pensamentos, entendimentos, coração. E depois ame o próximo. Essa é a motivação. Propósito, vida com propósito divino e eterno. A pessoa sabe o que Deus quer para a vida dela e cumpre nessa terra. Estou dizendo até mesmo de profissão. Se é um advogado, Deus chamou ele para ser advogado e vai direcionar a vida dele. Se é um médico, se é qualquer tipo se é um missionário, Deus o chamou para isso. Direção, guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Você não é guiado por si mesmo. Resultados espirituais: paz, alegria, fruto do Espírito. Exemplo de Jesus: não se faça a minha vontade, mas a tua. O exemplo de Jesus no reino de Deus é: Pai, não faça a tua vontade, mas faça. Não faça a minha vontade, mas faça a sua. Relação com o próximo: amor, serviço e sacrifício pelos homens. Você lembra que lá atrás, quando é nossa vontade, prioridade é nós usamos o outro como utilidade para crescer, para desenvolver. Aqui não, aqui é amor e serviço e sacrifício pelos outros. Efeito a longo prazo: vida eterna, comunhão com Deus. Prioridade está em Mateus 6:33. Pode colocar. A prioridade está em Mateus 6:33. Diz assim: buscai primeiro, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Essa é a prioridade no reino de Deus. Valores fundamentais. Qual que é o valor fundamental? Humildade, fé e obediência. Humildade, fé e obediência. Perspectiva, visão eterna, foco no reino de Deus. Dependência, confiança em Deus para suprir as necessidades. É totalmente diferente. Enquanto lá, no eu, a confiança é em mim, autoconfiança, eu posso fazer. Aqui a confiança em Deus. Qual que é melhor, você confiar em você que é capaz, limitado, ou Deus que é ilimitado? É por isso que Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Porque é prioridade eterna, é estar debaixo do reino de Deus. Na vida de Jesus vemos a encarnação perfeita dessa submissão à vontade de Deus. Ele realmente levou a sério a vontade de Deus. Ele renunciou ao conforto e à glória pessoal, escolhendo servir e sacrificar pelos outros. Vamos ver Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, para nós entendermos como Jesus fez a renúncia de si mesmo. Porque a prioridade eterna, a gente tem que renunciar a nós mesmos. Se nós não renunciarmos nós colocamos nós como prioridade eterna e os nossos planos. Pode pôr, Kevin. Diz assim, o texto, Filipenses 2, 5. Pode colocar o versículo 5 primeiro. Versículo 5 primeiro diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Pode ir diante, 6. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente, prioridade eterna, obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Volta no 5. No 5, volta no versículo 5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo. Nós estamos falando de prioridades eternas. Aqui está dizendo que o nosso modo de pensar sobre a agenda de Deus para as nossas vidas seja o mesmo de Jesus Cristo. Ele se humilhou a ponto de abrir mão de quem ele era nos céus para estar na terra e cumprir uma missão à morte de cruz. Logicamente todos nós não iremos para a cruz mais, porque Jesus já foi no nosso lugar, porque essa era a missão dele. Mas não, Deus não deixa de ter uma missão para nós, porque Jesus cumpriu a dele. Ele ainda continua tendo missão e propósito para as nossas vidas todos os dias. Este contraste evidencia que enquanto viver para si mesmo pode proporcionar prazeres momentâneos, viver para Deus traz uma realização profunda e eterna, conforme demonstrado na vida e pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Se você ler os evangelhos, você vai ver como que Jesus cumpriu o propósito de Deus e como ele chegou à eternidade, a ponto de agora o seu nome, toda vida que busca o seu nome é salvo, aquele que confessar o seu nome é salvo. Jesus viveu no mundo eterno, fazendo a vontade de Deus, demonstrando que este é o caminho para a verdadeira vida e realização. Este é o caminho. Isso nos desafia a reconsiderar a nossa prioridade, as nossas prioridades. Peraí, existe uma prioridade eterna, existe um plano de Deus para a minha vida. Ninguém está aqui por acaso. O acaso é do deísmo. O deísmo é quando Deus criou tudo e nos abandonou. Mas nós vivemos no teísmo. O teísmo é quando Deus se envolve com a história por causa da redenção do homem. Então Deus se envolve com as nossas vidas. Isso nos leva a considerar que Deus tem uma agenda para nós. Então se você está aqui hoje, você está aqui hoje porque você tem uma agenda de Deus. Quando você sai de casa, o inimigo ele quer fazer com que você não cumpra a agenda de Deus. A sua carne quer fazer com que você não cumpra a agenda de Deus, porque às vezes a gente pensa que é o inimigo, mas tem a nossa carne também. Há uma luta. Aí tem o mundo pecaminoso que quer que a gente cumpra a agenda deles. Então nós temos 3 inimigos que vai junto conosco tentar fazer com que não cumpra a agenda de Deus, mas de repente Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos ajuda. E aí conseguimos ir aonde Deus precisa ir. Será que estamos focados apenas em nossas necessidades físicas?
em materiais? É uma pergunta. Será que nós estamos focando só nas coisas materiais? Ou buscamos realizar a vontade de Deus em nossas vidas? Ou buscamos realizar a vontade de Deus em nossas vidas? Devemos buscar encontrar nossa alegria e satisfação em fazer a vontade de Deus em tudo. Isso significa priorizar a obediência e o serviço ao Senhor acima de todas as coisas. Precisamos estar com os nossos ouvidos abertos. Nossos ouvidos abertos para priorizar o que Deus quer que a gente faça. Que Deus quer nos guiar. Deus quer nos usar poderosamente na agenda dele. Mas se a gente vem envolvido com a agenda do mundo, a nossa agenda, nós acabamos desprezando a agenda de Deus. Acabamos esquecendo dele. E vivemos num ciclo, como eu sempre falo aqui, vou repetir várias vezes, porque eu não acredito que vive aquela vida religiosa, de ir para a igreja e dizer eu sou evangélico e acabou. Eu não acredito que isso é o suficiente. Eu acredito que vivemos como uma igreja sobrenatural, viva e orgânica no mundo, agindo no mundo, agindo na sociedade. Aqui só faz parte do que fazemos de ser igreja, que é o culto, porque é bíblico, louvores, salmos, orações, salmodiando ao Senhor, orando, pregando, ouvindo a mensagem. Mas fazemos parte de um projeto maior, que toca a sociedade lá fora. Isso é prioridade, serviço ao Senhor acima de todas as coisas. E aí Jesus ele mostra a urgência de ver a necessidade ao redor, a urgência que tem de abrir os nossos olhos e sermos usados por Deus ao redor. Está no versículo 35 e 36. Ele diz assim: vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, junta fruto para a vida eterna. A gente não está falando salário material. Não estou falando de dinheiro aqui. Estou falando que você vai receber R$1 milhão na sua conta, reais na sua conta, não. Nós estamos falando de algo lá na eternidade, que é muito maior do que nós pensamos. De forma que se alegra junto o que semeia e o que colhe. Pessoal, tudo isso. A gente vai ver isso. Jesus continua ensinando a todos os discípulos sobre a missão. Há algo para fazer. Vocês estão aí despreocupados. Ele está contando agora a ideia de um fazendeiro, de uma plantação. E aí você está aí preocupado que não está pronto para a colheita, mas digo, abra os seus olhos, já está pronto para a colheita. Abra os olhos, já está pronto para fazer. Não é amanhã que Deus quer te usar. Não é lá com um campo missionário. Deus quer te usar agora. O campo está aberto agora. Não é quando a Kelly crescer, formar na faculdade. Não, Kelly, é lá na sua escola. É lá onde você está na sua escola. É lá na sua casa. Cada um de nós é onde nós estamos. Não é quando eu tiver dinheiro, não. É agora. É isso que Jesus está dizendo, a urgência dessa missão. Ele diz, vocês não dizem ainda falta 4 meses até a colheita. Eu digo, abra os olhos, veja os campos, eles estão maduros. Jesus está falando sobre a colheita espiritual. As pessoas prontas para ouvir e responder o Evangelho. Jesus está falando de pregação do Evangelho. Jesus está falando de pregação do Evangelho. Deus está falando sobre isso. Deus está falando de apresentar Deus para as pessoas. Ele enfatiza a urgência da missão. Os discípulos precisam enxergar além do que é óbvio, reconhecer que é uma oportunidade grande para compartilhar o amor de Deus. Gente, por mais que juntamos dinheiro nessa terra, não levamos para os céus. Por mais que tenhamos muito carro, não levamos para os céus. Por mais que tenhamos vários carros, não levamos para os céus. Sabe quem vai para o céu? Pessoas. Jesus está falando sobre a colheita, é pessoas. Você menos imagina, mas se você fala de Jesus para alguém, pertinho de você onde você está, de repente essa pessoa está precisando de Jesus e ela quer Jesus. E pela graça de Deus ela é uma eleita, um eleito do Senhor. E aí o Espírito Santo ilumina ela, e ela aceita Cristo, ela aprende a palavra, e de repente a mente dela abre. Quando se vê, ela está aqui junto com você congregando.
É isso que Jesus está dizendo. Abra os olhos. Abra os olhos que a sua família está morrendo por inferno. Abra os olhos que o seu amigo está morrendo por inferno, seu vizinho. Abra os olhos, já está pronto. A missão e prioridade de Deus é as pessoas. É onde investimos o nosso dinheiro, o nosso tempo. E é isso que precisamos fazer. Talvez alguém, você fala, pastor, mas essa pessoa é muito difícil, ela está agarrada em um vício, ou ela está agarrada num relacionamento tóxico, e ali ela está morrendo, ou ela está agarrada em qualquer coisa, ou ela está agarrada no trabalho, ela ama a si mesma, ela é muito orgulhosa, ela quer ficar muito rica. Pastor, você não sabe, essa pessoa, mas vai para a oração, e diz, Deus, essa colheita não vai ser difícil. Eu vou orar, falar de Jesus para ela orar. Precisamos estar atentos e sensíveis à oportunidade de compartilhar o Evangelho. Jesus está dizendo, vocês não sabem quem esteve aqui enquanto vocês foram embora. Uma mulher que foi para Samaria e várias pessoas ouviram falar de Jesus e acreditaram nele. Uma mulher que ele parou ali para dedicar o seu tempo. Uma pessoa. Uma a um. Se cada um de nós, uma a um, buscar alguém. Uma pessoa somente. Uma pessoa. Eu lembro que uma pessoa disse, ninguém sabe quem evangelizou o pai do Billy Graham quando ele foi para a igreja, mas nasceu o Billy Graham, um homem que pregou a mais de 1 milhão de pessoas em vários estados lotados. Quem ganhou? Lá atrás o parente do Billy Graham. Quem ganhou ele? Ganhou um para ganhar um grande evangelista, pregador do nosso século passado. Precisamos estar atentos. Deus nos chama a ser os seus instrumentos na colheita de almas, aproveitando a cada oportunidade para falar do amor de Cristo. A colheita é de Deus. Olha o versículo 37 e 38. Jesus ele finaliza dizendo que a colheita é de Deus, que a colheita é do Senhor. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram, outros realizaram, trabalharam, vocês vieram usufruir do trabalho deles. Ou seja, as pessoas são aí aquelas que Deus criou, que deu a capacidade de estarem aí vivas. Jesus diz: é verdadeiro, um semeia, o outro colhe, eu exibiu. Aqui Jesus lembra que a salvação e o crescimento espiritual são obras de Deus. Pastor, mas é muito difícil meu parente converter. A obra é de Deus. A gente não tem que pensar na dificuldade. A obra é de Deus. Mas está tão agarrado na idolatria, na religiosidade idólatra dele ou dela. A obra é de Deus. A obra é de Deus. Nós só vamos fazer o trabalho com Deus. Crescimento espiritual, nós somos chamados a participar, mas Deus que dá o crescimento. Gente, a primeira pessoa a converter na família da minha mãe foi minha mãe. Foi minha mãe. E meu pai, como crente rebelde, estava namorando ela que nem da igreja era. Eu era que ele ouviu essa pregação na igreja. Entende? Mas de repente minha avó pregou para minha mãe, e minha mãe foi para a igreja, converteu, uma crente fiel hoje. O seu irmão Clóvis é pastor. Seu outro irmão fiado está na igreja, e assim a família dela encontrou o Senhor Jesus. Uma pessoa. Devemos trabalhar fielmente na obra de Deus, mas sempre reconhecendo que o sucesso e o resultado vem do Senhor. Isso nos liberta dessa pressão de que não estamos conseguindo, de que o nosso parente não está vindo, de que não está acontecendo. Nós temos orado por pessoas que parecem possíveis. Parecem impossíveis, né, Kelly? Que vai vir para Jesus. Parecem impossíveis, filho. Mas que a obra é de Deus. Estamos orando por pessoas, mas a obra é do Senhor. Ele realiza um poderoso milagre. Ele que faz a parte maior. A nossa parte é pregar o Evangelho. O chamado de Jesus é claro: viver para fazer a vontade de Deus. Enxergar as oportunidades ao nosso redor e confiar que Deus é quem dá o crescimento. É Deus que fala do resto. Jesus nos mostrou que a verdadeira satisfação vem de cumprir o propósito para o qual fomos criados. Para o que você foi criado? Qual o motivo de você estar na igreja hoje, na fé cristã hoje? Qual o motivo de você ter talvez nascido no berço evangélico ou converteu depois?
Qual o motivo de você já se perguntou, Deus, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer me usar? Qual o teu propósito? Porque se não perguntarmos para Ele, a gente não está procurando uma resposta. A gente continua vivendo uma vida ao nosso mercê, à nossa direção. Mas quando você pergunta para Deus, Ele vai te dar uma direção. Ele me deu, Ele vai dar para você. Eu tenho certeza disso. Se você perguntar para Ele, buscar de verdade, Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. Ele vai te lapidar, entendeu? Preparar você para ser quem Ele precisa que você seja. Ele vai mudar suas atitudes, seu conceito de vida, sua visão de tudo. Ele vai mudar sua visão do dinheiro, sua visão de como fazer as coisas, de como gastar o seu tempo, de como realizar as coisas. Ele vai mudar tudo. Sua visão de mundo muda, porque Ele quer te usar 100%. Ele não quer te usar 50%. Ele não quer te usar no domingo, no culto, na igreja e na segunda não. Por isso que tem que mudar tudo. Tudo é desconstruído em nós para que Ele construa o caminho que nós vamos seguir. O caminho que Ele quer nos levar a ser quem Ele deseja ser. E quando você começa a trilhar esse caminho, Ele cuida de você. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas Deus vai cuidar. Vai te dar. Vai te abençoar. O problema é que a gente quer ir atrás das demais coisas. A gente quer correr atrás das demais coisas. E aí perdemos tanto tempo correndo atrás das demais coisas. Estou dizendo que você parar de trabalhar, estou dizendo que continua trabalhando. Continua trabalhando. Mas se Deus falar para você mudar de trabalho, muda de trabalho. Porque quem faz e opera é poderoso. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Ele vai cuidar. Ele vai estar na direção. Que possamos assim como Jesus. Porque Jesus nos mostrou que a verdadeira satisfação, Jesus nos mostrou que a verdadeira satisfação vem de cumprir o propósito para o qual fomos criados. Que possamos, assim como Ele, encontrar nosso alimento espiritual e realizar a obra de Deus. Possamos levantar de manhã e dizer: eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou cumprindo o propósito dele. Comece fazendo uma lista das suas atividades diárias. Veja claramente, começa a medir quanto tempo tem sido roubado com coisas inúteis e com coisas que têm desviado você dos propósitos de Deus. A gente precisa fazer isso. Depois da nota, elas definem elas de 0 a 10, dando prioridade a cada tema, avalia quanto você tem sido sugado por compromissos que muitas vezes são inúteis. Não tem eternidade nenhuma. Que não acrescenta nada na sua vida. Gastando um tempo que poderia ser usado em comunhão com Deus, mas sim, muitas vezes gastando no mundo. O resultado da prioridade de Jesus e da mulher samaritana salvou uma cidade. É necessário que eu passe em Samaria. Em Samaria salvou uma cidade. Houve salvação na cidade. Que Deus seja a sua principal prioridade. Hoje somos desafiados a reavaliar a nossa prioridade. Você está sendo desafiado hoje a pensar sobre as suas prioridades na terra, sobre as prioridades de vida. Vamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Peço que cada um de nós busque fazer a vontade de Deus diariamente, vendo cada momento como uma oportunidade para adorar e servir ao Senhor. É para isso que fomos criados, para a glória dele, para sermos um instrumento poderoso nessa terra. Que possamos ser fiéis na missão de Deus que Deus nos deu, confiando que Ele cuidará do resultado. Quem vai cuidar da sua família para a salvação é Deus, mas você precisa agir dizendo para ela sobre Deus. Quem vai cuidar do resultado da salvação dos nossos amigos e vizinhos é Deus, mas precisamos agir para que eles recebam as boas novas do Evangelho, porque essa é a nossa prioridade e a prioridade de todos os homens, encontrar Cristo antes de encontrar o inferno, a condenação eterna que é verdadeira e existente. Que possamos ser fiéis nessa missão, possamos buscar ao Senhor de verdade e buscar e dizer: meu alimento é fazer a vontade. Então você sai da leitura. Qual seria esse pastor? Fazer a vontade de Deus, ser alimentado. Que negócio é esse? Eu digo para você: vai falar com Deus.
Ele vai dizer para você que não vai fazer. Qual que é a vontade de Deus? Esses dias eu tenho um programa na Renovo, né? No canal de televisão e também está no YouTube, falando sobre abuso religioso e abuso espiritual. O abuso religioso espiritual é quando o líder religioso comanda a vida dos fiéis. A ponto de o pastor Fabiano dar um exemplo lá que tinha uma irmã que não casou, porque a pastora disse para ela não casar. Passou anos, ela não casou. Porque o casamento é bíblico, né? A não ser aqueles que Paulo disse que escolheu não casar. Mas aqueles que não querem casar, a Bíblia diz que eles fazem uma aliança com Deus para servir Ele. E aquela irmã ficou tão confusa depois que ela saiu desse abuso religioso. E abuso religioso é isso. É quando um líder religioso toma posse de você e diz: faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, não compra carro, não compra casa, não faça isso, doa demais, doa de menos, você tem que estar sempre na igreja. Teve um outro exemplo lá que falou de uma menina que queria fazer faculdade, e aí os pastores dela disseram: não faça faculdade, você tem que estar na igreja. E ela ficou na igreja 24 horas, e aí cuidando das coisas da igreja, e passou os anos e ela não fez faculdade. Isso é um abuso, às vezes, religioso sobre a vida da pessoa. Por quê? Porque está vindo uma direção de homens. E é um perigo muito constante. E não vai vir de mim. Porque para mim, você tem que buscar Deus à vontade dele. Eu posso te direcionar. A Bíblia diz que na multidões de conselhos há sabedoria. Posso te aconselhar. Às vezes, a tomar uma posição, talvez eu possa te ajudar no conselho. Posso dizer: olha, meu irmão, vai para esse caminho eu já fui por aí, já fui empresário, ou já fui isso, estou casado há 22 anos, posso ajudar as pessoas em conselhos. E a Bíblia diz, como eu disse, no mundo de conselhos há sabedoria. Vai que no mundo de conselhos você encontra o caminho que precisa tomar. Mas de maneira alguma dizer: não faça isso. A não ser que Deus manda eu dizer para você. Se Deus profeticamente mandar eu dizer para você, eu digo. Porque aí é profeticamente. Mas o melhor de Deus é estar com Ele e Ele te dá a direção. O melhor de Deus é ler a palavra de Deus e tomar a direção. Aqui está a bússola. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Já estou terminando. Ele diz assim: nós queremos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra é lamparina para os meus pés e é clareamento para o meu caminho. A tua palavra... Deixa eu explicar como o salmista escreveu esse texto. Salmo 119 é o salmo que fala da Bíblia, que a Bíblia é a direção, que deve obedecer os preceitos de Deus. Hoje nós temos postes de luz. Naquela época não havia luz, postes de luz nas ruas. Eles pegavam uma lamparina, descia aquela lamparina no caminho, e o caminho ia sendo guiado pela lamparina. Quem já foi em roça sabe como funciona isso. O caminho era guiado ali. Então, uma vez eu estava no exército, nós fomos guiados por uma lanterna. A gente era guiado no caminho, entrando dentro do mato. A gente foi ficar no mato lá 6 dias. E aí nós ia para o treino e voltávamos meia-noite, 1h da manhã, levantava 3 horas da manhã de novo, que é uma coisa de louco no exército. Graças a Deus para o treinamento de guerra, né? Não pode ser fácil. E aí, uma certa vez, estavam mostrando para nós o caminho, ensinando para nós as trilhas. E esse texto do Salmo é muito importante. Que é esse texto que diz para nós que a palavra de Deus, ela vai abrir o caminho para onde você é. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aonde você quer ir? A Bíblia vai te direcionar. A palavra de Deus vai te direcionar. Você sabe por que o diabo odeia você ler a Bíblia? Por causa que ele sabe que se você ler a Bíblia, você vai fazer a vontade de Deus. Você sabe que a sua carne odeia ler a Bíblia, porque ela sabe que se você ler a Bíblia, você não vai fazer a vontade dela. Quando você lê a Bíblia, você faz a vontade de Deus, porque ela guia nos seus caminhos.
que Deus nos ajuda em tudo isso. E Jesus cumpriu o papel dele, eu posso cumprir o papel que Deus tem para mim, a missão e a obra de Deus. Amém? Vamos em pé. Antes do louvor, eu gostaria de fazer uma oração com você. Pode vir para o segundo louvor. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Deixa o louvor chegar para orar junto com eles também. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a viver com as prioridades da terra, Pai. Possamos encontrar satisfação em Ti. Ajude cada um que está aqui a encontrar o caminho, Senhor, que deve seguir o propósito eterno, Pai. Ajude a cada um a encontrar o propósito eterno e o caminho, Pai. Guia cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe fazer a nossa vontade, a nossa carne nem deste mundo, Pai, mas fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, faz o Teu querer, nós queremos, Pai, para o nome do Teu nome.